E se algumas condições, alguns diagnósticos que a gente recebe não forem apenas um rótulo? E se na verdade fossem uma mensagem? Uma mensagem vinda lá do fundo da nossa alma, uma tentativa do corpo de nos dizer algo que por alguma razão a gente não está conseguindo ouvir. Olha, essa frase é de uma força tremenda. O que chamaram de preguiça era apenas a fadiga de ser alguém que você não é. Isso é um convite e tanto para a gente olhar para além dos rótulos, sabe? Para buscar a verdade que mora debaixo de tudo isso. E é exatamente essa busca que vai guiar a nossa conversa de hoje. Essa busca toda nos leva direto para a história do Carlos. Imagina só, por 53 anos, ele viveu carregando o peso de rótulos que simplesmente não o definiam. Hoje, com 57, a vida dele é quase um mapa, um guia de como um cérebro neurodivergente navega por um mundo que nem sempre está pronto para ele. A jornada do Carlos, olha, foi longa. Na infância, aquela mente inquieta dele não tinha nome, só adjetivo: preguiçoso, rebelde, distraído. Já adulto, ele aprendeu a criar 1000 defesas para sobreviver, mas o custo disso foi uma exaustão, um cansaço profundo. Foi só aos 53, quando a filha dele foi diagnosticada, que a ficha caiu. Ele se viu nela, e hoje ele está nesse processo de reescrever a própria história. E essa descoberta é um momento de uma complexidade enorme, porque vem um alívio, sabe? Um alívio gigantesco de finalmente entender o porquê de uma vida inteira de desafios. Mas, junto com esse alívio, vem uma dor, uma espécie de luto pelo tempo que se foi, pelo tempo gasto tentando se encaixar num molde que no fundo nunca serviu. Mas para a gente entender de verdade a história do Carlos, a gente precisa ir além do diagnóstico de TDAH. A gente precisa mergulhar no que acontece dentro de um cérebro que tem, bem, um ritmo próprio, uma frequência de funcionamento que é completamente diferente do padrão. É aqui que a gente encontra o coração do conflito. De um lado tem um mundo que exige, que valoriza o pensamento linear, a conformidade, como se a vida fosse seguir um trilho de trem, retinho. Do outro lado tem a alma, especialmente a de alguém com TDAH, que não quer trilho. Ela anseia por movimento, por saltos criativos, por voo. E por que isso acontece? Bom, uma das chaves para entender isso é a dopamina. Pensa nela como um combustível, só que um combustível bem raro e específico. No cérebro com TDAH, quando existe interesse de verdade, paixão, curiosidade, o cérebro se ilumina, ele se acende, é o famoso hiperfoco. Mas quando a tarefa é chata, monótona, ele simplesmente desliga. O tédio não é só um desconforto, é quase fisicamente doloroso. Então, o ponto central é esse, sabe? Uma tensão constante entre esse impulso interno de voar livre e a pressão que vem de fora para seguir os trilhos. E quando essa tensão fica insuportável, é aí que o corpo começa a falar. E quando o corpo fala, muitas vezes ele grita. É exatamente aqui que entra a perspectiva psicossomática. Essa visão que entende que corpo e mente são uma coisa só, inseparáveis. Aquela inquietação, sabe? A necessidade de se mexer, de mudar o foco o tempo todo. Isso não é só um comportamento. Do ponto de vista psicossomático, é uma resposta biológica. É o corpo dizendo: ei, eu não consigo ficar aqui. Onde não tem vida, onde não tem sentido para mim, eu não permaneço. E essa frase é quase como um manifesto da alma. É uma declaração muito poderosa. De forma inconsciente, o sistema nervoso escolhe a dispersão. Escolhe perder o foco, como um jeito de se proteger, de não se entregar para uma atividade que vai contra a sua natureza mais profunda. A psicossomática, então, nos dá uma lente nova para enxergar isso tudo. O TDAH deixa de ser visto só como um déficit, um transtorno, e passa a ser compreendido como a expressão física de um grito da alma. Um grito por liberdade, por uma vida autêntica, por coerência entre o que se é e o que se faz. Mas de onde vem esse grito? A gente descobre que a história, na verdade, não começa com o Carlos. Muitas vezes, esses padrões são muito mais antigos. É como uma herança emocional invisível, que viaja através das gerações da família. Esse padrão vai se desenrolando ao longo do tempo. A gente pode imaginar, por exemplo, ancestrais que, para sobreviver, tiveram que engolir a criatividade e os sonhos. Essa repressão não some no ar, ela fica ali, no sistema da família. Aí, nasce um descendente como Carlos, em que o cérebro dele manifesta justamente a necessidade de quebrar esse padrão de rigidez. E com os filhos dele, que também recebem o diagnóstico, essa herança deixa de ser um fardo silencioso e vira uma oportunidade de cura e entendimento para todo mundo. Isso nos leva a uma ideia que é simplesmente fascinante.
E se o TDAH for um chamado evolutivo? Como se a biologia do Carlos e dos filhos dele fosse o jeito que a vida encontrou para dizer para aquele sistema familiar: olha, chega de rigidez, está na hora de restaurar o movimento, a criatividade, a liberdade que foi perdida lá atrás. Ok, então, se o sintoma é um chamado, como é que se trilha o caminho da cura? A gente já vê que não se trata de consertar alguma coisa quebrada, mas sim de uma jornada de alinhamento, de sair de um lugar de controle forçado para um lugar de coerência interna. E o primeiro passo, talvez o mais fundamental de todos, não é uma técnica, não é um remédio, é uma mudança interna profunda. Parar de lutar contra si e trocar décadas de culpa e de autocrítica por uma dose radical de autocompaixão. É fazer as pazes consigo mesmo. A partir daí, a cura se apoia em alguns pilares bem práticos. É sobre criar rotinas que tenham ritmo, que tenham vida e não rigidez. É usar o corpo, o movimento, como uma terapia para regular a mente. É buscar um trabalho, atividades que tenham um propósito de verdade, que acendam aquela dopamina naturalmente. É encontrar a sua tribo, gente que entende como a sua mente funciona. E por fim, é transformar a própria jornada em uma missão de vida. A verdadeira integração acontece quando essas trocas começam a acontecer dentro da gente. Quando aquela voz interna deixa de ser um carrasco para se tornar uma aliada. Quando a gente para de se forçar a caber em caixinhas e começa a criar uma vida que flui com o nosso ritmo natural. A cura começa de verdade quando o amor ocupa o lugar da exigência. E assim, a gente fecha o círculo. Aquilo que começou parecendo um problema, uma desordem, no fim se revela como uma mensagem, um pedido urgente do nosso ser mais profundo para a gente viver uma vida que seja finalmente autêntica. Fica aqui então essa reflexão final. E se o objetivo de tudo isso não for se tornar normal, não for se encaixar? E se a verdadeira cura for a coragem de finalmente construir um mundo que se ajuste à nossa alma?